wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. E aí, aqui é o Zangado hoje de sagas, e a saga que eu vou falar hoje é uma saga bem macabra e os assuntos abordados nesse vídeo também serão. Então se você é um jovem impressionável, eu recomendo que você não assista esse vídeo de noite ou de madrugada. Deixa pra ver de manhã, com a janela aberta, com meia dúzia de pessoas do lado, pra pegar aquela tranquilidade, né? Não quero ninguém tendo pesadelo ou algo parecido por causa disso daqui, certo? A saga que eu vou falar hoje é a saga Fatal Frame, ou também conhecida como Project Zero. Todos vocês já jogaram ou já viram alguém jogar alguns jogos dessa franquia, ou pelo menos já ouviram falar. Um dos maiores problemas dessa saga é a dificuldade para ter acesso a ela anos atrás. No Japão, são produzidos vários games que não são enviados para o resto do mundo. E outros são até enviados, só que demoram muito para vir para cá, para ser traduzido para o inglês, e leva um tempinho. Eles talvez pensassem que não daria muito lucro investir para um mercado maior e só no Japão já estaria bom demais. Até porque o game aborda muito cultura macabra japonesa. Eu sempre soube da existência dessa saga, mas nunca consegui encontrar a porra do jogo. Pelo menos não na minha cidade. Quando eu achava, era em japonês. Uns 3 ou 4 anos atrás foi quando eu consegui ter acesso aos games em inglês. Então eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso também. E eu tenho certeza que outros estavam nem aí, jogaram em japonês mesmo, né? Mas a questão é que agora todos vocês vão conhecer por completo, sem spoilers, essa saga extremamente respeitada no universo dos games de terror. Então pega um cobertor, apaga a luz, tranca a porta, fecha a janela, presta bastante atenção e vem com o tio. Fatal Frame é um game em terceira pessoa, single player, de gênero survival horror, que mexe com terror psicológico. Para quem é novo no canal e não conhece essa expressão, é aquele tipo de terror que mexe com a mente do jogador. Não apenas para decifrar o enredo bizarro, mas as situações que o game apresenta. O jogo foi lançado em dezembro de 2001 no Japão e em março de 2002 no resto do mundo. Produzido e distribuído pela Tecmo, disponível para PlayStation 2 e Xbox. Vamos começando pelo enredo. Novamente um alerta e um comentário. A história do game é pesada e em alguns pontos interpretativa. Então, como eu fiz na saga Silent Hill, eu vou explicar os fatos e alguns aspectos sobre o que eu entendi sobre o game. Afinal, o game é carente de informação, cara. Se você é um amante de Fatal Frame e compreendeu algum ponto da história de maneira diferente, só comentar explicando o porquê. Assim todos nós vamos nos entender melhor, sem xingamento, sem ofensa, sem putaria. O jogo se passa no ano de 1986. Um escritor de novelas chamado Junsei Takamine estava planejando escrever uma nova novela e decidiu explorar alguns locais do Japão para se inspirar. E resolveu ir até a mansão Rimuro, uma mansão abandonada e cheia de lendas macabras sobre ela. A questão é, Junsei nunca mais foi visto desde então, sendo noticiado até nos jornais de todo mundo seu desaparecimento. O jogo começa com a gente controlando Mafuyo Hinasaki, um jovem jornalista que viu uma oportunidade de ganhar uma grande matéria e decidiu se aventurar sozinho nessa mansão, antes mesmo que as grandes redes de TV ou jornal tentassem fazer isso. A mansão fica em meio a uma floresta no meio do nada, para variar, né? Mafuyo levou uma câmera que pertencia à sua mãe para registrar os acontecimentos. Ele explorou um pouco a mansão, que estava totalmente abandonada, e encontrou
encontra objetos. A cada objeto encontrado, ao tocá-los, ele tem uma espécie de visão do que aconteceu ali anteriormente. Todos os Fatal Frames são assim. Mafuyu é abordado por espíritos que vagam na casa e desaparece, e está há 9 dias desaparecido. Quando a sua irmã Miko Hinasaki, a protagonista do game, surge sozinha na casa para encontrá-lo. Miko é uma menina de 17 anos que cresceu em uma família crente sobre a paranormalidade. Seu pai morreu e sua mãe se suicidou em seguida. Ela basicamente foi criada pelo seu irmão Mafuyu. Ambos tinham a capacidade de sentir a presença de espíritos, assim como a mãe deles. A câmera que Mafuyu levou até a mansão era uma câmera especial, conhecida como a câmera obscura, que só quem tem o sexto sentido é capaz de enxergar através da sua lente, os espíritos. Eu já falo mais sobre esse lance da câmera. Miko sofreu alterações na versão americana do game. Além de mudarem o nome do jogo em questão para Project Zero, eles mudaram as roupas e o rosto da Miko para deixá-la menos oriental. Não me perguntem por quê, porque isso eu não entendi. A história do Fatal Frame é encaixada em uma história supostamente real que aconteceu no Japão, e eu vou contá-la para vocês. Havia um ritual conhecido como o Ritual do Estrangulamento, do qual a família Rimuro, dona da mansão, fazia parte. Eles diziam que esse ritual era necessário para purificar os pecados da terra, impedindo que os Onis viessem até nós. Onis são demônios, lembra lá da saga MK, né? Então, era selecionada uma menina, ainda em seu estado puro, e ela é retirada do contato exterior, sendo trancafiada e alimentada por pessoas que ela não era capaz de ver. Essa menina é conhecida como a donzela do Santuário da Corda. Quando ela tivesse mais idade, ela participaria da segunda etapa do ritual, o ritual chamado o Demônio Cego. Uma máscara de madeira com espinhos era colocada em seu rosto a cegando, e algum tempo depois ela participava da última etapa do ritual, o Ritual do Estrangulamento. Ela era pendurada e amarrada em cada membro por cordas, em frente a um jardim considerado sagrado que daria aos portões do inferno. Cada corda era amarrada a um boi, que era tocado a esquartejando e estrangulando. Suas roupas ensanguentadas eram deixadas em frente a essa entrada, oferecida como sacrifício pelo pecado dos homens. Esse ritual só saciaria os demônios por 75 anos, então outro sacrifício era necessário ser feito. A família Rimuro era considerada abençoada por ser responsável por isso. E depois de muitos rituais, mais um estava prestes a começar. Uma criança foi selecionada, a menina viveu isolada em um quarto escuro, só que em uma das paredes do seu quarto formou-se um buraco. E essa menina observava esse pequeno buraco horas e horas, todos os dias. E quando ela já estava maior, próxima do ritual do demônio cego, ela viu um jovem próximo da sua idade caminhando sozinho e ela se apaixonou por ele. Ou seja, ela não era mais pura. Por se apaixonar por alguém, você passa a ter desejos carnais por aquela pessoa, mesmo que você não tenha feito nada com ela. Todo o ritual foi feito, mas algo estava errado. O chefe da família Rimuro descobriu o buraco da parede e tudo o que havia acontecido. Acreditando que ele tinha condenado a humanidade, ele surtou, matou todos da sua família, todos que estavam envolvidos no ritual, inclusive o rapaz que a menina havia visto. Depois de tudo isso, ele retornou para sua casa e cometeu o harakiri, que é o suicídio com sua espada. Essa história é um folclore japonês que alguns defendem alegando serem fatos, mas outros já comprovaram que não passa apenas de uma historinha de terror. Fatal Frame parte em cima dela, com alterações, onde a gente encaixa Mafuyu e Miko. 9 dias se passaram após o desaparecimento de Mafuyu e Miko vai até a casa para encontrá-lo, onde ela acha a câmera da sua mãe e entra em um mundo completamente bizarro em busca de respostas e entender o porquê que seu irmão foi levado. Miko, apesar da aparência de frágil, ela é muito corajosa, ela conseguiu enfrentar situações desesperadoras de frente e é admirável sua garra para encontrar seu irmão. A história, jovens, é muito difícil de se entender, mas agora que eu expliquei o ritual para vocês, as alterações e adaptações que o game fez foram mínimas, então agora tá melzinho na chupeta para vocês entenderem toda a história. O jogo possui 2 finais. Opa, Zangado, como assim, seu miserável? Eu usaria essa porra 2 vezes e só vi um final? Calma, jovem, calma. Quando você zera o game, o final que nós temos é ruim. Para se ter o final bom e verdadeiro, é necessário completar na dificuldade Nightmare. A versão do Xbox tem um terceiro final com algumas alterações do final bom. Então basicamente são 2 finais mesmo. Então lamento quem zerou Fatal Frame uma vez no normal e achou que sabia o final. Não, vai lá e joga de novo. Ou então procura um vídeo com o final verdadeiro, né, se tiver com preguiça. Vocês que sabem.
A campanha tem em média 6 horas de duração, na verdade Fatal Frame 1, 2 e 3 duram quase o mesmo tempo de campanha, entre 6 e 7 horas. A ambientação do game é excelente, não muito variada pelo sistema do game adotado. Quando eu estiver falando do gameplay vocês vão entender melhor. E eu vou falar de alguns aspectos de como o jogo funciona, e isso vocês têm que prestar bastante atenção, porque Fatal Frame é uma saga que entre um game e outro, as alterações são quase imperceptíveis. O que foi definido no primeiro game se arrastou até o último. Então os saudosistas amam Fatal Frame por isso. Então o que eu disser agora não vai ser necessário eu repetir depois para os demais games, a não ser as mudanças ou acréscimos feitos. O gráfico do game sempre foi muito bonito para a época, uma coisa que deixava a desejar, mas eu dou um desconto para os primeiros jogos pela tecnologia do ano em questão, que foram lançados, era a expressão facial dos personagens. Esse fato é fundamental para um jogo de terror, para transmitir o sentimento de medo no rosto dos personagens com mais realidade, entendeu? Mas isso foi devidamente corrigido e modificado e melhorado a partir do terceiro jogo em diante. Fatal Frame 4, por exemplo, dá um gelo na alma à expressão dos fantasmas. A trilha sonora do game é o seguinte: o game em si dá destaque aos sons de terror. O jogo segue silencioso em sua maior parte, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Em situações de cutscenes ou combate contra chefes, surge uma música ou outra, sempre instrumentais e são bacaninhas, A trilha tema mesmo do game sempre rola nos créditos finais. Entre todos os games, a minha favorita é a música do Fatal Frame 2, então quem é amante de animes assim vai curtir muito essa música. Eu coloquei na descrição para quem tiver a fim de ouvir, a música tá em japonês, hein, jovens? E outra, as músicas dos Fatal Frame são sempre melancólicas, até por causa de todo o drama envolvido no enredo. A jogabilidade é super simples, até pelo mínimo de funções que o game oferece, e tudo responde muito bem. Nos 3 primeiros jogos, ele seguia a linha de Resident Evil, saca? No primeiro game, para subir uma escada, por exemplo, você encosta nela, aperta o botão e o personagem subia sozinho, como em Resident Evil 1 e 2. A partir do Fatal Frame 2, para se subir uma escada ou descer, você mesmo controlava o personagem, assim como era em Resident Evil 3. O sistema de câmera dos 3 primeiros jogos também seguiu o estilo de câmera dos 3 primeiros Resident Evils. Quando você se movimenta, a câmera se posiciona de um ângulo diferente e você não pode mexer nela. Quando você vai utilizar a câmera para bater foto, o jogo fica em primeira pessoa. E o quarto jogo da série, o game passa a ser como um Resident Evil 4. O personagem fica bem grande na tela, com a câmera fixa em suas costas e podendo controlá-la de um lado para o outro. A dublagem dos 3 primeiros games em inglês eu não gostei nem um pouco, para mim faltou capricho demais. Já do quarto jogo eu achei muito boa, rolou uma tensão quanto a isso. Agora, em todos os jogos, a dublagem em japonês é foda bagarai. Os fantasmas resmungando em japonês, cara, chuta que é macumba, cara, é tenso. E sobre o gameplay, é basicamente assim. O modo campanha tem as dificuldades Easy, Normal, Hard e Nightmare. Fora o modo campanha, nós temos o modo batalha, onde você tem que eliminar um número X de fantasmas em um determinado tempo para obter ranking. Quando a gente aperta pause, a gente tem acesso ao mapa do local. Podemos acessar o inventário, onde a gente pode guardar itens sem limite de coisas para carregar, mas também não há tantos itens assim. Quando a gente encontra uma chave, por exemplo, para abrir um lugar, logo a gente já usa, entendeu? Então não dá tempo para acumular item. Os itens que a gente encontra são ervas medicinais, que servem para curar, água benta, que cura seu HP completamente, e alguns outros que eu tenho que argumentar mais. Para lutar contra os fantasmas do game, a gente utiliza a câmera. Daí vocês se perguntam, por que câmera? É o seguinte, o que eu vou falar para vocês é pura teoria não comprovada. As máquinas fotográficas, principalmente as antigas, quando elas são ativadas e um flash é disparado, uma frequência é atingida. Para quem não sabe o que é frequência, é uma grandeza física que se move através de ondas. A unidade de frequência é o Hertz. Fantasmas não são vistos a olho nu, porque a frequência que eles vivem é diferente. É como se fosse outra dimensão. Quando um fantasma se aproxima de um rádio, daqueles antigos também, você escuta um chiado. Quando você utiliza o gravador e grava um nada, às vezes a gente é capaz de ouvir ruídos estranhos na gravação. Isso seria um choque de frequências. O flash das máquinas antigas atinge essa frequência, mesmo que suavemente. São quando eles são revelados nas fotografias. Por isso, a figura da câmera foi utilizada no game, assim como os gravadores também. A gente encontra fitas com gravações para ouvir e tal. A câmera do jogo possui uma história. Muitos anos atrás, antes do incidente macabro acontecido na mansão Rimuro, uma menina de 6 anos chamada Mikoto estava brincando com outras crianças da vizinhança e encontrou uma mulher com um kimono branco que lhe entregou a câmera. Ela, sem saber exatamente como funcionava, levou para casa e entregou a seus pais.
Sua mãe, Iai, pegou a câmera e começou a tirar várias fotos de Mikoto brincando e na casa. Porém, quando as fotos foram reveladas, Iai ficou assustada com o que viu. Na noite do incidente do sacrifício, aquele que deu errado, Mikoto desmaiou e acordou em meio à floresta. Quando ela retornou para casa, todos já estavam mortos. Ela foi adotada por um homem que levou a câmera com ele. A mulher do kimono branco se chama Kiri. Quando ela tinha 7 anos, ela foi uma menina escolhida para o sacrifício. Agora vem a confusão. Foi com ela que o ritual deu errado. Ela foi a menina que se apaixonou. E quando o ritual falhou no seu sacrifício, a alma de Kiri foi dividida em duas. A alma pura, que seria a mulher do kimono branco, e a alma que pegou a malícia, que se tornou maligna. A parte pura de Kiri deseja completar a profecia, então ela foi responsável pelo surgimento da câmera e é ela que alerta todos do perigo da casa. Ela indica a saída, ela indica o item secreto e etc. Kiri auxilia Miko o tempo inteiro no jogo. E foi ela que salvou a Mikoto de ser morta aquele dia no massacre. Certo, agora que vocês entenderam sobre a câmera, no game nós encontramos os filmes para a câmera, que são mais itens que a gente carrega no game. São vários tipos, e todos eles têm o seu poder de exorcismo. Funciona como munição no game. Tem o tipo 14, que é o filme mais fraco, o tipo 37, que é o médio, 74, que é muito forte seu poder de exorcismo, o 90, que é aquele mais poderoso que a gente usa só nos chefes. Esses são os que são encontrados no primeiro game. Nos demais jogos surgiu o tipo 7, que é como se fosse o mais fraco, o 61, que fica entre fraco e médio, e o tipo 0, que seria o especial, o mais poderoso de todos. Esses filmes são utilizados para combater os fantasmas. Existem 4 tipos de fantasmas. Os fantasmas que se escondem de você. Por que eles se escondem, Zangado? Esses fantasmas passam por traumas muito grandes antes da sua morte. E eles ainda vivem, entre aspas, o medo daquele momento. Não aceitam o que aconteceu. Eu vou citar um exemplo. Tem uma família, dormindo em casa à noite, aí um bando de bandido filha da puta entra na casa, faz todo mundo de refém, estupra a mãe, mata o pai, tudo na frente da criança, e mata a mãe também. A criança corre para um armário e é morta lá dentro. O espírito dessa criança viveu o que há de pior antes da sua morte. Toda a dor e sofrimento que um ser humano pode suportar. Ela morreu com medo. E essa alma acaba se prendendo àquele armário onde ela foi assassinada, na esperança de que tudo seja um pesadelo. Ela não crê no que aconteceu. Por isso ela tem medo dos vivos. Todos os espíritos que se escondem passaram por algo parecido. Sua energia espiritual é fraquíssima. Teoricamente eles não vão te atacar. Há os fantasmas que vagam. Esses fantasmas são aqueles que não aceitaram a sua morte. Outro exemplo. Um cara vida boa, rico, boa pinta, come em geral, tem carro importado na garagem, sai de noite um dia qualquer de carro e o motorista bêbado vem, bate nele e ele morre. Seu espírito vaga sem crer no que aconteceu. Ele não aceita a morte. Ele é um espírito de lamentação. Esses espíritos se tornam agressivos caso você os confronte. Espíritos agressivos podem ter sido mortos tanto por uma fatalidade da vida, como por alguém, de maneira brutal e etc. A diferença é que ele não se esconde nem lamenta. Ele ataca para descontar a raiva que ele sente pelo que aconteceu com ele. E por último, são os espíritos malignos. Esses espíritos são monstruosos. Se eles foram mortos degolados, seu espírito não é normal na forma de quando ele era vivo e como os demais. Seu espírito fica na forma de como ele morreu. Esfaqueado, baleado, atropelado, ele é todo torto e feio. Esses são de pessoas más, que causavam um mal a pessoas ou animais, que conseguiram escapar do inferno e vagam entre nós, causando mal. Quanto mais velho esse espírito fica, mais maldade ele causa entre os vivos, mais forte sua presença e energia espiritual fica. E é assim que ocorrem possessões. Esses espíritos são tão intensos e poderosos que deixam até cheiro por onde eles passam, que seria mais ou menos parecido com enxofre ou esgoto. É tenso demais o negócio. No game a gente encontra as pedras espirituais que são utilizadas para dar upgrade na câmera, aumentar o dano, o tempo de recarregar. Como assim recarregar, Zangado? Quando nós miramos em um fantasma, um círculo azul aparece. Esse círculo começa a carregar e se torna vermelho até dispararmos um flash com toda a potência, causando o dano máximo. Para disparar novamente, leva um tempo, sacou? É tipo reloading.
Nós também equipamos a câmera com outros itens encontrados para demonstrar o HP do fantasma, paralisar ele, deixar eles lentos, auto-aim, que a mira da câmera procura o fantasma mesmo quando ele está invisível. Existem tipos de lentes que servem para revelar os segredos. Você encontra uma parede detonada e com a lente certa você consegue ver como essa parede era anos atrás, revelando algum segredo, algum código. Tem lentes especiais que revelam a posição dos fantasmas. Fora a câmera, nós andamos também com uma lanterna, porque o jogo é muito escuro. Todas as fotos batidas você pode ter acesso no arquivo de fotos. Nós encontramos vários arquivos de texto, como páginas, diários, que revelam um pouco da história e ficam salvas no arquivo para você poder ler a qualquer momento. O jogo possui vários puzzles, dificuldade mediana para poder se resolver. E como eu disse, é bem o Resident Evil 1. O estilo de movimento do personagem, quando você vai olhar para o lado, parece que ele gira no mesmo lugar. Sistema de câmeras. Uma diferença é que do Resident Evil 1 ao 3, quando a gente vai abrir uma porta, sempre tinha o loading e aparecia o filme da porta se abrindo em um fundo preto. Em Fatal Frame não rola isso, o jogo toca direto, você ficava em um local indo e vindo várias vezes até resolver aquele mistério e avançava para um cenário novo. Só quando você avançava para esse cenário novo, aparecia um loading. O game tinha uma tecnologia muito boa para sua época. O sistema de save também é parecido. Você só salva em um local específico, que é uma câmera velha que fica sobre uma mesa. Funcionava mais ou menos como uma máquina de escrever nos primeiros Resident Evils. A inteligência artificial dos inimigos nem tem muito o que comentar. No sistema de lutas eles só vêm para cima e ficam invisíveis. Não rola nada para se elogiar, muito menos para criticar. Quanto maior a dificuldade do game, mais agressivos e mais danos eles vão causar. Fatal Frame 1 teve média de 7,9 nas reviews mundiais e chamou muita atenção da mídia, positiva e negativamente. Positiva pela qualidade do jogo e do terror apresentado, e negativamente pela trama ser muito pesada. O Japão não gostava de falar sobre essa história que foi abordada no game. Antes de ir para o próximo jogo, eu volto a repetir, Fatal Frame é um game que teve mínimas alterações no decorrer dos anos. Então, analisando o primeiro game, eu já praticamente analisei os demais. Eu vou apenas focar nas mudanças de gameplay. Ok, jovens? Então bora pro próximo. Twin sisters have found themselves trapped in the lost village. On the day of the ceremony, the village vanished. その場所を見てはいけない。口にすることすら禁じられている。これが遮影機。さまよう魂。封じ込めることもできる。 The ritual is fast approaching. 一人で逃げて。お姉ちゃん、どうしちゃったの？お姉ちゃん。祭りが始まってしまう。早く逃げる。でないと大切な人を失うことになるよ。 The ritual. One sister kills the other. お姉ちゃん。ずっと一緒だから。 その中を見ちゃダメだ。 ゼロ。赤い蝶。殺して。 Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Em 2003 foi lançado Fatal Frame 2 Crimson Butterfly, desenvolvido e distribuído pela Tecmo, disponível para PlayStation 2 e Xbox. E vamos lá no enredo. As protagonistas são as gêmeas Mio e Mayo Akamura. No início do game a gente vê uma CG das duas visitando um lugar onde elas costumavam brincar na infância. Elas até relembram um incidente que aconteceu naquele mesmo lugar, quando elas estavam brincando tipo de pega-pega, e a Mayo sofreu um acidente e ficou com uma perna meio deficiente, ela arrasta uma perna para andar. O estranho é que elas estão exatamente no mesmo lugar, falando sobre o passado, quando a Mayo vê uma borboleta vermelha e, como um Bob Esponja caçando água-viva, decide ir atrás igual uma retarda. Mio tenta impedir sua irmã lesada e elas acabam parando em uma aldeia macabra chamada de o Vilarejo Perdido. Adivinha? O vilarejo também é amaldiçoado e tem um ritual que era realizado lá.
Eu vou explicar para vocês o ritual. O ritual da aldeia se chama Ritual Crimson. Ele é muito semelhante ao ritual do estrangulamento. Esse ritual era realizado no vilarejo Minakami, hoje chamado de Vilarejo Perdido. A diferença é que o ritual envolve gêmeos. Os selecionados deveriam ter até 15 anos de idade. No Japão, acredita-se que gêmeos acontecem quando uma alma acaba sendo partida em duas. Ou seja, na verdade são a mesma pessoa, por isso compartilham sentimentos mesmo distantes. Quando uma donzela dá à luz a gêmeos, as crianças são movidas para uma casa onde elas serão isoladas das demais pessoas, idêntico ao outro ritual, e antes de serem isoladas elas passam por um ritual de purificação. Quando é chegada a hora, os gêmeos são vestidos com kimonos brancos ligados por um cordão vermelho. Eles acreditam que o gêmeo que nascia primeiro era o mais novo, pois o mais velho e mais forte auxiliava o mais fraco em seu nascimento. E quando o ritual acontecia, o irmão mais velho deveria enforcar o mais novo até matá-lo. A alma do mais novo se juntaria à do mais velho, sendo uma alma só, e o corpo do mais novo seria jogado em um enorme buraco, que era dito como portão para o inferno, onde os Onis sairiam caso o sacrifício não acontecesse. Se o sacrifício fosse bem sucedido, um hematoma vermelho apareceria no pescoço do irmão mais velho, como se fosse duas mãos enforcando. E desse hematoma sairia uma borboleta vermelha que protegeria o vilarejo dos espíritos malignos por 10 anos, onde novamente outro sacrifício deveria ser feito. A irmã sobrevivente seria chamada de restante. Ela será vista na aldeia como um ser superior. Um dia, eles descobriram que o ritual poderia dar errado. As gêmeas nasceram e foram separadas e purificadas. Elas eram Akane e Azami Kiryu. A ligação entre elas era muito forte. Todo o processo foi feito exatamente como eu disse. Akane nasceu depois, então para eles, ela era a mais velha e deveria matar sua irmã. A aldeia estava vivendo uma época muito ruim. Não havia muito alimento, doenças começavam a se espalhar, eles achavam que isso era um presságio que o mal estava vindo. E resolveram fazer o ritual com as duas ainda muito crianças. Durante o ritual, Akane não tinha coragem nem forças para matar sua irmã. Uma das sacerdotisas da vila, desesperada, se ofereceu para ajudar, mas Azami recusou e disse que só seria morta por sua irmã, para que assim elas pudessem se tornar uma. O ritual foi concluído e Akane se tornou uma restante. Só que ela não conseguia aceitar o que ela tinha feito. Ela entrou em profunda depressão. O pai de Akane, Yoshihatsu Kiryu, resolveu construir uma boneca que fosse parecida com sua irmã, para tentar acalmar o coração da sua filha. Ela ficou tão ligada à boneca que conversava e arrastava ela para todos os lados. Yoshihatsu sentiu que algum espírito maligno vivia dentro daquilo. O ritual não deveria ter dado certo. A vila não estava protegida contra os espíritos malignos. Em um sonho, ele viu um pedido de socorro da sua filha Azami, dizendo que ele deveria jogar a boneca no abismo, se livrando do espírito maligno e libertando a alma de sua filha, que não foi fundida à de Akane. Mas o espírito percebeu as intenções dele e fez com que Akane arrancasse os pedaços da boneca e escondesse. E quando o pai, desesperado, questionou o paradeiro da boneca, Akane o atacou e o matou enforcado. Então, dessa forma, a vila descobriu que gêmeos com fortes ligações, o ritual daria errado. E quando isso acontecesse, eles teriam 1 ano para oferecer outro sacrifício antes que fosse tarde demais. Isso nos leva a outro ritual que deu errado, que foi o de Sae e Iai, que eram filhas do mestre de cerimônias do ritual, Ryoka Kurosawa. Quando elas tinham 14 anos, um ritual iria acontecer com os gêmeos Itsuki e Mutsuki. Esse ritual deu errado e a responsabilidade caiu sobre as duas para salvar a vila no ano seguinte. Iai era a mais velha, então ela teria que matar sua irmã no ritual. Só que ela se negava a fazer uma coisa dessas, e com a ajuda de Itsuki planejava escapar com sua irmã. Quando o dia do ritual se aproximava, a vila recebeu 2 visitantes. Agora vem a história da câmera, tá? Que desse jogo ela é diferente do primeiro. Essa câmera foi criada pelo Dr. Kinuhiko Asou, um pesquisador e amante do mundo sobrenatural. E seu amigo Seijiro Makabe iria fazer um estudo nesse vilarejo, para tentar entender seus rituais. Então era o melhor momento para poder testar a câmera. Seijiro levou seu aprendiz Ryozo junto com ele para tirar algumas fotografias do vilarejo, e tirou várias fotos das meninas.
O Ryozo fez uma amizade rápida com o Itsuki. Isso daí já é meio mamilos, cara, porque eles suavizaram dizendo que era amizade. Porque pelo que tudo indicava, rolou mesmo que um clima entre os dois. Mas enfim, ele prometeu a Itsuki que iria ajudar as meninas a escapar e cuidar delas. As meninas descobriram que o pai delas iria utilizar um dos 2 visitantes para o sacrifício do Kusabi, que seria tipo um presente aos Onis por deixá-los em paz. Sabendo disso, Seijiro mandou seu aprendiz fugir primeiro e esperar pelas meninas na floresta. Itsuki pegou as meninas antes da cerimônia, as levou para a floresta e disse onde elas deveriam encontrar Ryozo. Ele também disse para elas correrem o máximo que elas pudessem e não olhassem para trás. Yai correu tanto, mas tanto, que acabou deixando Sai para trás. Sai não queria fugir, ela queria cumprir o ritual e ser uma só com sua irmã. E ela acabou se jogando no chão achando que Yai iria voltar para ajudá-las e ambas seriam capturadas novamente. Mas Yai não voltou. Ela não aceitava o fato de ter que matar sua irmã. Sai foi levada de volta, e quando procurou por Itsuki, ele havia se matado enforcado, e Seijiro já havia sido sacrificado. Ela entrou em desespero e decidiu fazer o ritual sozinha, se jogando no abismo ainda viva. Um enorme barulho surgiu, e Sai e Seijiro retornaram como almas malignas e mergulharam todo o vilarejo nas trevas. Yai fugiu, se casou e constituiu família. Ela era bisavó de Mafuyu e Miko de Fatal Frame 1. Voltando a Mio e Maio, quando elas chegam nesse vilarejo e começam a andar por lá, elas encontram a câmera obscura de Seijiro e o diário de uma mulher e têm uma visão rápida do que aconteceu ali anteriormente. Depois de toparem com um espírito, elas acabam se separando. Maio parece ficar possuída por alguma coisa, e assim como no primeiro game, Mio precisa encontrar sua irmã e descobrir o porquê que ela foi levada. Uma das coisas estranhas, que é bem típica de desenho, jogo japonês, é essa perversão estranha que eles têm. A relação de Mio e Maio é tão intensa que é quase incestuosa. Elas falam muito próximas uma da outra, quase beijando, e quando uma fala para outra que quer ser uma só, soa como se ela estivesse falando que quer transar com a irmã. Você não sabe se fica comovido ou de pau duro, é muito estranho. A história do Fatal Frame 2 é um pouco mais detalhada que a do primeiro jogo, mas mesmo assim é confusa, cara. E novamente eu fiz tudo o que eu podia para facilitar o entendimento, para quem for jogar o game agora. Agora tá fácil para ligar as peças. O jogo possui 3 finais. Cada final é determinado pela dificuldade que você joga. E assim como o anterior, um final bom e verdadeiro é só na dificuldade máxima. A ambientação do game é bem mais variada, o sistema é o mesmo. Você fica em um trecho indo e voltando até resolver as coisas para poder avançar para um próximo cenário. A diferença é que você anda por locais abertos também, muito mais diferenciados, até porque é um vilarejo, você não está preso em uma mansão gigantesca. O gráfico do game deu uma evoluída boa, a expressão dos personagens ainda estava fraca, mas melhor que a do anterior. A maior evolução foi a inclusão de CGs muito bonitos por sinal. O áudio do jogo melhorou também, tipo os sons feitos pelos fantasmas, e esse game tem a melhor música tema também, na minha opinião. A movimentação do personagem está muito mais suave, muito mais plástico. Vários aspectos do game são praticamente idênticos, né? Já falei 3 vezes isso no vídeo, não dá muito para estender. Uma coisa que eu lembrei agora, esqueci de citar, é que quando você finaliza o jogo, aparece o tempo que você levou para completá-lo e o número de saves e ervas medicinais que você utilizou. E tudo isso vai determinar o seu ranking. Outra coisa que veio de Resident Evil também, né? Além de você desbloquear roupas novas para os personagens. O sistema de save é o mesmo, o que mudou é o local de se salvar. Em vez de ser uma câmera velha sobre uma mesa, é uma lâmpada vermelha que fica sobre uma mesa. O jogo trouxe alguns fantasmas do primeiro game de volta, com melhorias gráficas, e acrescentou mais alguns, mas não muitos. O conceito dos fantasmas que eu disse sempre será o mesmo até o último jogo. Em certos momentos do game, você controla a Mio e a Maio te acompanha. E no momento em que elas se separam, você, em algumas ocasiões, passa pelo mesmo lugar, jogando primeiro com uma e depois com a outra. Em 2004, foi lançada uma versão Director's Cut, onde trazia a opção de você jogar o game todo em primeira pessoa, trazia mais roupas, um modo survival, que fantasmas vinham sem parar e você tinha que sobreviver, e um novo final e gráficos suavemente melhorados. Em 2012, saiu um remake do game para o Nintendo Wii, que foi feito em cima do motor gráfico e novo estilo de jogabilidade do Fatal Frame 4, que eu ainda vou falar nesse vídeo. Na questão do enredo, as alterações foram muito suaves, mais diálogos, mais locais para se explorar, nada muito drástico foi alterado. É como jogar o Fatal Frame 2, com gráficos e CGs lindíssimos e com um novo estilo de câmera e jogabilidade.
A música tema do game também foi substituída. Fatal Frame 2 teve média de 8,2 nas reviews mundiais e é considerado um clássico dos games de terror e entrou no ranking dos top 10 jogos mais assustadores da história. Eu não preciso nem dizer que ele é considerado o melhor de toda a saga. Na minha opinião, o 1 tem o melhor enredo e o 3 o melhor gameplay. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro o 2 por ele ser intermediário. Ele não é fraco em nenhum dos dois aspectos. Então beleza, bora pro próximo. Em 2004, saiu um spin-off chamado Real Another Edition. Era um game para os celulares, não possuía enredo, você tinha visão apenas da câmera e tinha que lutar contra 70 fantasmas. Em 2005 foi lançado Fatal Frame 3, O Atormentado. Esse game é uma sequência direta de Fatal Frame 1 e 2, desenvolvido e distribuído pela Tecmo. O game era exclusivo de PlayStation 2. Vamos lá pro enredo. Uma fotógrafa freelancer muito da gostosa, por sinal, chamada Rei Kurosawa, sofreu um acidente de carro e seu noivo, Yu Asou, acabou falecendo. Ela carregou dentro de si a culpa pelo acidente pelo fato dela estar dirigindo. 2 meses após esse acontecimento, ela recebeu um trabalho de ir fotografar uma mansão que diziam ser mal assombrada. Ela foi até o local e tirou algumas fotografias junto com a sua assistente Miko Hinasaki. O ai zangado ela não é ela mesmo, a protagonista do Fatal Frame 1. Depois de bater algumas fotos e não ver nada de anormal, Miko sugere ir embora porque ali seria perda de tempo. Rei concorda, mas manda Miko ir na frente, né? Quando de repente ela vê um vulto que se assemelha a Yu, seu noivo falecido. Ela persegue esse vulto e de repente a mansão onde ela está muda totalmente de forma e neve começa a cair. Ela começa a explorar o local e se depara com todos os tipos de espíritos, até chegar em um grande portão. Quando ela entra nele, um fantasma coberto de tatuagens a pega. E logo em seguida ela acorda assustada e pensa que tudo foi um pesadelo. Porém, uma tatuagem aparece em seu corpo e causa uma dor muito forte. Não era apenas um pesadelo. Rei foi exposta ao Manor of Sleep, uma lenda urbana japonesa em que o game se inspirou, e eu vou contar para vocês. Esse lugar é o mundo dos sonhos. As pessoas selecionadas para ir a esse mundo possuem sentimentos fortes por aqueles que morreram. Sentimentos que a pessoa chega a desejar estar morta ou ter morrido no lugar da pessoa em questão. Justamente o sentimento que a Rei carregava no seu coração. Quando a pessoa apresentava esse sentimento, ela seria selecionada. Em seguida, ela veria a imagem do seu ente querido falecido vagando. Se ela começasse a seguir esse vulto, não haveria mais volta. Esse lugar ficaria entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. No game, o espírito que tocou o Rei era Reika Kuzi. Ela cresceu em uma vila chamada o Santuário Kuzi, e todas as vezes que Rei vai para o mundo dos sonhos é justamente nesse santuário que ela explora. Lá, ela conheceu um homem chamado Kanami, ou Kaname, eu não sei, velho, e se apaixonou. Kanami decidiu deixar a vila para poder estudar e deixou um brinco que sua mãe havia lhe dado para a Reika, prometendo que iria voltar. Uma avalanche aconteceu no santuário, matando todos da família de Reika. Sem ter nenhum contato com Kanami e sem saber se um dia ele realmente iria retornar, ela acabou sofrendo sozinha e decidiu se tornar uma sacerdotisa tatuada. Dessa forma, ela ajudaria as outras pessoas que também perderam seus entes queridos. E antes do ritual para se tornar uma sacerdotisa tatuada, ela teve que se isolar em uma prisão e ela era cuidada pelas servas da paz, que eram pequenas meninas entre 5 e 9 anos de idade. No ritual, seu corpo foi gravado com tatuagens que representavam a dor dos vivos pelos mortos, e as servas da paz cantavam e a empalavam ao mesmo tempo em um ritual brutal de extrema violência. A questão é, o Kanami voltou, mas não podia mais ver a Reika, não tinha permissão para isso. Uma das pequenas servas, chamada Amani, o reconheceu porque Reika sempre falava sobre ele e decidiu ajudá-lo a encontrá-la. Reiko estava na Câmara de Espinhos, onde ela foi empalada e destinada a um sono eterno. Ele a acordou, ela o reconheceu e sorriu. No entanto, foi descoberto o que aconteceu, Kanami foi assassinado na frente de Reika, sua fúria foi tão grande que as tatuagens tomaram seu corpo inteiro, indo até para os seus olhos, causando uma enorme liberação de energia, destruindo todo o lugar. Ela se tornou um ser que vaga pelo Manor of Sleep, incapaz de dormir, e amaldiçoa todos aqueles que lamentam viver. Todas as pessoas que são tocadas por ela são amaldiçoadas com a tatuagem. Sempre que elas forem dormir, elas vão ser enviadas para o Manor of Sleep novamente. A tatuagem sempre vai aumentar de tamanho, como se fosse uma doença que mata dolorosamente e lentamente. A questão é que Rei não estava sozinha. Ela percebeu que Miko, sua assistente, também estava aparecendo por lá. Depois do incidente de Fatal Frame 1, Mafuyo nunca mais foi o mesmo. Parecia que ele queria ter morrido.
e há 2 anos que ele está desaparecido. Miko carrega o mesmo tipo de sentimento que Rei, e seguiu o vulto do seu irmão, também sendo amaldiçoada por Reika. Então Rei e Miko se unem para descobrir um jeito de recuperar seus entes queridos e se livrarem da maldição antes que seja tarde demais. Elas também vão contar com a ajuda de Kei Amakura, tio das gêmeas do Fatal Frame 2. Ele era um grande amigo de Yu, o noivo da Rei, mas não era por ele que ele estava naquele mundo não. Ele também tinha perdido um ente querido. A história do jogo é foda bagarai, mas eu acho bem menos dark, macabra e tensa que os games anteriores. Apesar de ter muito mais personagens agora na trama, ela não é tão confusa quanto a dos 2 primeiros jogos. Ainda tem coisas interpretativas e outras que nem sequer têm explicação, mas não tem como comparar, jovens, com os 2 primeiros. Esse aqui era muito mais de boa. O jogo, teoricamente falando, apresenta apenas um final, mas não é bem assim. Na verdade ele tem 2, com algumas alterações que só aparecem durante os créditos, indicando que o final foi melhor que o anterior. Para vê-lo, você tem que jogar em uma dificuldade acima do normal. A ambientação do game é ainda mais variada pelo seguinte: você não joga com a Rei apenas quando ela dorme, você também joga quando ela está acordada. Você conversa com outros personagens, revela fotos que você bateu no mundo dos sonhos, você vai a outros lugares durante o dia. Lembra até um pouquinho o Silent Hill The Room, onde você começa vivendo os 2 mundos, e aí próximo do final do jogo, esses mundos entram em choque, e daí você já não sabe mais se você está acordado ou dormindo, acaba confundindo a mente do jogador. O gráfico do jogo é lindo demais, a expressão dos personagens era muito foda, até os cabelos se mexiam agora, e os CGs, dispensavam comentários. O negócio é que a Rei, jovens, era muito sensual, e até a porra do fantasma final era sensual, velho. Tinha muita fantasminha gata nesse jogo, eu comeria uma fantasma, eu acho que vocês também, né? A câmera do jogo, que era diferente dos outros 2 jogos, também possuía uma pequena história, não muito caprichada por sinal. Quem a encontrou primeiro foi o Kei, nas ruínas do santuário no mundo real. O jogo não explica como é que ela foi parar ali. Kei pegou a câmera e a enviou para o seu amigo Yu para que ele pudesse lhe dizer do que aquilo se tratava, mas Yu morreu. E Rei acabou encontrando essa câmera no quarto do seu noivo. Podre a história, né? Eu sei. O áudio estava melhor, a dublagem em inglês também estava melhor, a sincronia da boca do personagem quando ele falava estava melhor. O jogo pegou os fantasmas do primeiro e do segundo game, com exceção dos chefes e subchefes, e acrescentou mais alguns, todos melhorados por causa do gráfico. No game, nós controlamos 3 personagens alternando. Rei utiliza a câmera obscura, do terceiro jogo. Miko é capaz de sentir a presença dos fantasmas à distância, além de ter uma habilidade chamada Sacred Stone, que reduz a velocidade dos espíritos. Kei é o mais forte e pode mover objetos e saltar entre telhados, mas a câmera que ele possui quase não causa dano nenhum aos espíritos, então ele é forçado a se esconder para poder passar pelos locais. Na tela tem um sensor que indica se tem um fantasma hostil próximo. Azul de boa, vermelho tem que se esconder. Fatal Frame 3 teve média de 7,9 nas reviews mundiais e até então era dito como o último game. O jogo teve todas as melhorias possíveis, é um game excelente, mas para mim o enredo é muito levinho se comparado aos anteriores. Beleza? Então vamos continuando. Em 2008 foi lançado Fatal Frame 4, A Máscara do Eclipse Lunar, produzido pela Tecmo e distribuído pela Nintendo, exclusivo para Nintendo Wii. O game no Japão é conhecido como Fatal Frame 0, talvez ele se passe antes mesmo do Fatal Frame 1. Detalhe, esse jogo só foi lançado no Japão e não veio para o resto do mundo. Em julho de 2012 foi lançada uma campanha elaborada pelos fãs pedindo que o game fosse lançado mundialmente, mas parece que a Tecmo ignorou esses pedidos. Fãs do game conseguiram desenvolver uma espécie de patch traduzindo o jogo para o inglês. Então pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse jogo pelo fato dele ser exclusivo de Nintendo Wii, pelo fato dele ser japonês, e pelo fato dele não ter sido lançado mundialmente. Mas vamos lá pro enredo. 10 anos antes do game começar, 5 meninas foram sequestradas por um bandido e levadas até uma ilha chamada Hougetsu, que ficava ao sul de Honshu. Um detetive chamado Shoshiro Kirishima conseguiu as encontrar e salvar. Porém, anos se passaram e 2 das 5 meninas morreram misteriosamente, Mari e Tomoe. E as outras 3 garotas, agora com 17 anos, Madoka Tsukimori, Ruka Minuzaki e Misaki Asao, decidiram retornar à ilha para tentar relembrar o que aconteceu naquela vez, porque nenhuma delas conseguia se lembrar. Shoshiro também vai à ilha em busca da mãe de Ruka, Sayaka Minazuki, que também desapareceu e talvez tenha sido levada para lá. E é óbvio que nessa ilha tem um ritual, e eu vou ter que explicar, O ritual se chama Hougetsu Kagura, ritual que acontece a cada 10 anos,
todo dia 17 de setembro. O objetivo do ritual é idolatrar o eclipse lunar. Quando a data do ritual chega, os moradores da ilha vestiam suas máscaras e iam até o local determinado. Os 5 Kanades fazem um círculo e começam a tocar instrumentos, e o Utsua, que se veste de branco, começa a dançar em meio ao círculo. O Utsua entra em estado de transe, assim como todos os envolvidos no ritual. Nesse estado, a alma sai de seu corpo e no final a alma volta aos corpos juntamente com as memórias perdidas. Caso uma pessoa tivesse uma doença chamada Síndrome de Getsuyo, que é uma doença típica das pessoas que vivem na ilha, que causa perda de memória, sonambulismo e nos casos mais extremos a pessoa se torna um suicida em potencial, essa doença era curada quando a alma retornava. Esse ritual também mantinha o portão do inferno lacrado. E é claro, e é óbvio, que algo deu errado. Como a ilha era um local turístico e o ritual só acontecia a cada 10 anos, resolveram fazer uma vez em uma data diferente. Resultado: os espíritos saíram dos seus corpos e não retornaram para todas as pessoas. Algumas das pessoas que conseguiram recuperar suas almas adquiriram um estágio de Getsuyo extremo, se suicidando logo depois, e outras tiveram as memórias apagadas por completo, que é o caso das meninas do jogo. Elas vão em busca das respostas do que aconteceu, por que elas estavam lá, por que o sequestrador as levou para lá, por que eram 5 meninas e por que 2 morreram. São vários mistérios, mas muito fáceis de se sacar. A história é contada muito bonitinha, certinha, ajeitadinha. Tem erro não. Mesmo se eu não tivesse explicado o ritual, para a história principal desse jogo não tem buraco nem nada interpretativo. Tem certas coisas que não tem explicação. O que, por exemplo, Zangado? No game, há 2 câmeras obscuras. Porém, a história consegue ser pior que a do 3. Ambas são encontradas, mas a origem delas não é explicada. Eles não fizeram questão. Tipo, acho que os produtores pensaram, se fuder, mano. Vocês sabem pra que serve esse trem? Vai a merda. Bate foto, fecha o cu, caralho. O jogo possui 2 finais, naquele mesmo esquema de sempre, e a campanha dura em torno de 10 horas aproximadamente. A ambientação do jogo é lindíssima, muito bem detalhada. Comparar a tecnologia de hoje com de antigamente é meio covardia, né? Cutscene, CG, som, música, dublagem. A câmera do game, como eu disse lá no início do vídeo, só relembrando agora, se posiciona como a de Resident Evil 4, personagem grande na tela, você pode mexer a câmera para qualquer lado. A jogabilidade do game acrescentou, obviamente, a utilização do Wii Remote. Caso um fantasma te ataque, você balança o controle para tentar escapar. Se você virar o nunchuck rápido pro lado, o cara dá um 180. Agora também tem um lance de suspense. Ao abrir uma porta ou mexer em um objeto, o personagem se move lentamente para dar aquele suspense. E você pode ter certeza que vai ter situações para dar susto, né? Aproveitando desse lance. Com essa nova tecnologia, os fantasmas estão mega macabros, cara. Muito mesmo. As crianças fantasmas dá vontade de desligar o console. Essa é uma vantagem enorme, né, da tecnologia atual em cima dos games antigos. Mas assim, eu vejo os games antigos de terror mais assustadores que os novos, assim como eu vejo os filmes de terror antigo mais assustadores que os novos. O Exorcista, por exemplo, é um dos filmes mais bizarros que eu já vi na minha vida, cara. Assiste esse filme de madrugada sozinho, no escuro. Véi, é meu pau jogando basquete na praia, cara. Enquanto esses filmes novos de terror não têm o mesmo impacto. Eu vou colocar uns filmes de terror muito bons na descrição desse vídeo, inclusive do Exorcista, né? Pra vocês conferirem depois. No game você joga com 4 personagens diferentes. Cada um deles, assim como no Fatal Frame 3, tem suas características próprias. O que realmente vale a pena comentar é sobre o detetive. Ele não usa uma câmera, e sim uma lanterna espiritual, e tem novo na saga. Também é uma invenção do Dr. Asou, o mesmo inventor da câmera do Fatal Frame 2. Ela também exorciza os espíritos com luz lunar. Luz lunar é foda, né? Mas de boa. Quem entregou o detetive foi a Sayaka Minazuki, quando a sua filhinha tinha sido sequestrada, quando ela era criança e tal. Agora, como a Sayaka conseguiu essa lanterna, não explica no game não. A lanterna não precisa recarregar como as câmeras, afinal é luz, né? Apertou, fica iluminado. Porém ela descarrega de tanto usar, então precisa de um tempo para ela recuperar a energia. E ela, assim como as câmeras, sofre upgrades, mais ou menos no mesmo estilo. Você pode salvar o game a qualquer momento, não tem local específico. O jogo tem uma espécie de secrets, que são as bonecas Rozuki. Encontrando essas bonecas e tirando fotografia, você destrava novas roupas para os personagens. O Fatal Frame 4 ou 0 é idêntico aos seus antecessores. Eu disse lá no início do vídeo que essa é a saga mais saudosista do universo. Eles não mudam quase nada, cara, de um game pro outro, com exceção do enredo. Então não tem como um fã da série dizer, eu não gostei do Fatal Frame 3 porque eles mudaram muito a jogabilidade, porque eles mudaram muito os controles. Porra nenhuma, cara. Eles não mudam quase nada, eles só acrescentam. E quando mudam alguma coisa, não é algo assim de muita importância. Então, resumindo, se você jogou algum Fatal Frame e gostou, você vai gostar de todos. Claro que vai ter um que você vai gostar mais do que o outro, normal. Mas não vai ter nenhum que você vai falar, não gostei.
Fatal Frame 4 ou 0 teve média de 8,2 nas reviews japonesas, né? E vendeu em 6 meses no Japão 100.000 unidades. É mais um grande game dessa saga tradicional de terror, mas é o que eu menos gostei. Eu prefiro 2, 1, 3, 4, mas todos são fodas, e é isso que importa. Vamos continuando porque ainda tem mais um game que é spin-off. Em 2012 saiu outro spin-off chamado Spirit Camera The Cursed Memoir, produzido pela Tecmo e distribuído pela Nintendo, exclusivo para Nintendo 3DS. O game tem uma história bem simples, você é o principal, você. E a história se passa na sua realidade. Você tem que salvar uma garota chamada Maya, só que é o seguinte, o sistema de gameplay que é diferente, cara. Junto com o jogo vem uns objetos que você utiliza para revelar segredos e fantasmas, chamado de Diário das Faces. Ou seja, a câmera do seu 3DS vai funcionar como uma câmera obscura. Os fantasmas vêm de qualquer lado do seu quarto, da sua cozinha, saca? Você vê algumas coisas do jogo na própria tela e sempre fica voltando para a sua realidade. A campanha do jogo gira em torno de 1h30, 2 horas. É muito curta. E mais, não dá medo nenhum. Na verdade, você até ri de alguns fantasmas. Além do modo história, o game também tem o Haunted Visions e o Cursed Pages. O Haunted Visions tem 3 modos. Fotografia de espírito, você tira a foto do canto da sua sala, por exemplo, daí sai uma montagenzinha lá como se tivesse um espírito ali na foto. Diagnosticar espírito, você bate foto da sua namorada, do seu amigo, da sua mãe, aí do lado vai aparecer um espírito também. Desafio espírito, você bate foto do rosto de alguém e o 3DS salva esse rosto e coloca no corpo de um espírito, para você combater no jogo. O Cursed Pages possui 4 minigames. As 4 máscaras estranhas, para você jogar um desses objetos que vem com o game, para você visualizar criaturas em 3D, respondendo perguntas e exorcizando. A boneca assombrada, você localiza as bonecas e exorciza, tirando fotos. O menino do livro, que é o mesmo monstrinho das 4 máscaras estranhas, chamado de Koki, ele se esconde dentro do livro e você precisa encontrá-lo. Casa dos Espíritos, onde você vai para a casa do Fatal Frame 1 e deve exorcizar os espíritos que existem lá. O jogo teve média de 5,8 nas reviews mundiais, não pelo fato dele ser ruim, e sim porque ele é engraçado demais para ser um Fatal Frame da vida, cara. Você joga, se diverte, dá até risada, cara, e você sabe que isso não tem nada a ver com Fatal Frame. O game é mais pra aventura do que pra terror. Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo que sejam poucos os games a serem falados, a história de Fatal Frame é cheio de lacunas e é difícil demais de se explicar. Esse vídeo acabou dando muito mais trabalho do que eu imaginava, muito mais, mas tá aí. Se eu me equivoquei ou esqueci de alguma coisa, é só comentar. Eu expliquei tudo o que podia sem spoiler. Eu sei que alguns de vocês estavam assistindo o vídeo e falaram: Zangato, você esqueceu de falar de fulano, era pai de ciclano, você esqueceu de falar de uma de tal mulher que fez tal coisa. Não, eu não esqueci. Eu disse que eu ia simplificar, não entregar o ouro. Eu não ia spoiler, certo? Por favor, jovens, avaliem, favoritem e divulguem nas redes sociais que vocês possuem para valorizar o esforço. Todo trabalho duro tem que ser reconhecido. Grande abraço a todos vocês, jovens. Não se esqueçam de conferir todos os links da descrição do vídeo. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.